Olá, senhores, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de História Faraó e vamos para mais uma questão da prova da ESA, agora de 2012. Aqui no curso Pega a Visão, pois conosco, questão dada é questão resolvida. Vamos embora lá. A primeira questão da prova de 2012 começa com o seguinte enunciado. Em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram e estabeleceram o Convênio de Taubaté que... Senhores, antes de analisarmos as questões, nós precisamos entender o contexto histórico desta ocasião. Em 1906, refere-se à República Oligárquica, certo? Após o governo provisório da República, logo após a proclamação da República com os militares, onde tivemos o governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? Logo após, tivemos a República Oligárquica, com o primeiro presidente sendo o Prudente de Moraes, ok? Então, vamos embora lá. Para a gente começar a entender essa questão, vamos chegar no nosso primeiro bisurômetro. Precisamos entender a crise do café no final do século XIX. O que isso quer dizer? No final do século XIX, o Brasil, que já era o grande exportador e cultivador de café, ele passou por uma crise de desvalorização da sua mercadoria. Ou seja, o primeiro deles, que é o mercado consumidor, principalmente o externo, ele não estava crescendo na mesma proporção, certo? A segunda é que, com isso, os preços caíram assustadoramente, chegando em 1893 a ser vendido por 4,9 libras, tendo queda abrupta a partir de 1896 para 2,91, chegando a 1,48 em 1899. Então, senhores, esses antecedentes eles são cruciais para a gente entender essa política que foi se iniciada a partir desta data. Então, o que foi o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté foi a reunião dos principais regiões cultivadoras desse café, que é o Oeste Paulista, a região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e a região de Sul de Minas, correto? Para se discutir qual seria o plano para poder valorizar o preço do café no mercado externo, sendo que muito também desta crise se deu pela a oferta e a demanda, ou seja, o país estava cultivando e produzindo muitas sacas de café e não tendo a compra necessária. Para isso, que acontece com a economia, os preços tendem a cair. Então, o Estado brasileiro ele passou a comprar o excedente da produção do café para poder manter o preço ainda alto e valorizado no mercado externo, não tendo uma oferta muito grande, e por isso ele continuaria sendo uma peça de iguaria, correto? No mercado estrangeiro. Então, com isso, a gente chega na seguinte conclusão, que em 1906, como foi a primeira política de valorização do café, a nossa alternativa correta é a alternativa D, que estabeleceu a primeira política de valorização do café. Mas vamos analisar as outras alternativas, por que elas estão erradas? A A diz o seguinte, pode ser considerado um marco inicial da política dos governadores. Não, senhores. O que constitui as políticas dos governadores? As políticas dos governadores, elas era peça fundamental na engrenagem da política do café com leite. Se os senhores lembrarem dos estudos de vocês, vão perceber que a política do café com leite, que foi denominada, né, no popular, era a rotatividade na presidência da República entre membros do PRP, Partido Republicano Paulista, e membros do PRM, o Partido Republicano Mineiro, certo? Então, essa política dos governadores, ela chegava à linha de frente, certo? Através do exercício de influência dos então coronéis, pois diversos populares nessas regiões, eles viviam a base da a base de exploração desses coronéis que exerciam influências, certo? Perante essas famílias mais humildes. E temos que entender que, nesse período, o voto era aberto. Então, com essa engrenagem na política dos governadores que, através dos coronéis, apoiavam seus candidatos onde eles queriam, esses candidatos eles eram
eleitos e ocupavam os órgãos estaduais, e nesses órgãos estaduais, de maneira macro, nacionalmente, eles conseguiam eleger os candidatos para a presidência da República. Então, tivemos um voto de cabresto ocorrendo muito nesse período. O que significava o voto de cabresto? O voto de cabresto era, pelo fato do voto ser aberto, o eleitor votar num candidato que não necessariamente ele queria votar. Ele vota porque tem alguém à rédea dele obrigando ele a votar naquele candidato, pois caso não vote, ele teria consequências, né, inimagináveis. E como esses eleitores humildes, eles moravam em terras desses coronéis, caso não votassem nesses candidatos de sua escolha, eles poderiam ser expulsos dessas terras ou até mesmo mortos. Ok, gente? Então, a alternativa A está errada pelo fato de não ter sido uma política dos governadores. Alternativa B, ela está completamente errada, pois defendeu medidas para incrementar a imigração europeia. Não, senhores. Não tem nada a ver com o contexto. É uma alternativa que está extremamente errada e não possui associação nenhuma. Ok? Alternativa C, resultou na política de ampliação da produção cafeeira. Não, apesar de ela estar se referindo à produção cafeeira, o convênio de Taubaté não significou na ampliação da produção cafeeira, muito pelo contrário, ele tinha inclusive determinações para que se restringisse a produção por causa do excedente, como foi dito no início da nossa análise da questão, ok? E a letra E, ela caracteriza a fundação da política do café com leite. Não, Silvio, ela tem a ver, tem consonância com a alternativa A, mas também não possui nenhuma aproximidade com o que está sendo afirmado na alternativa E. Então, portanto, a alternativa extremamente correta é a letra D. Ok, senhores? Foi uma questão básica, mas que pôde envolver bastante do conteúdo da República Oligárquica. Espero que os senhores tenham gostado. Estude conosco. Não esqueça de curtir o vídeo, acessar o nosso canal, o link do Instagram também. E vamos juntos, fé na missão.